E com relação a gente pensar no indivíduo sedentário, a gente pensar assim dentro da sua atuação mesmo assim, experiência, essas pessoas elas chegam acho que até nós, né, mas temos também cronicamente inflamado, né? Existe ali algum tipo de alimentação que você consegue desintoxicar, né, o organismo dessa pessoa? O termo inflamado hoje tá forte. Banalizado, né? Todo mundo tá inflamado. Não, mas mas é verdade. Todo mundo precisa de um psicólogo, todo mundo tem o TDAH, tá todo mundo. Mas é pior que, infelizmente, a gente tá vivendo tempos muito difíceis, né? Que a gente encontra pessoas realmente muito inflamadas, né? Por que acontece essa inflamação do corpo, né? Essa inflamação que a gente começa aí com uma obesidade, depois de uma obesidade a gente tem ali uma diabetes, né? Uma glicose, uma glicemia que ela já está presente ali, depois a gente já tem uma alteração da pressão arterial, depois a gente já faz uma medida de um colesterol que ele já está ali alterado, então a gente começa a ter um paciente, um indivíduo inflamado, e a gente começa a ter as famosas síndromes metabólicas, né? Então o que acontece? Acontece justamente o ponto de partida que a gente vê essa demanda de pessoas inflamadas nada mais é do que esse indivíduo que vai acarretando todos essas situações, né? Essas, vamos supor, a gente não pode falar doença, mas que vem apresentando esse quadro. A obesidade. Que entra no ciclo, né? Que entra no ciclo. Começa ali com a obesidade, com sedentarismo e vai aos pouquinhos. Às vezes ela nem percebe. Vai anos, nossa, nem percebi, eu engordei tão rápido, aí quando você vai vendo, mas quando? Quando que começou? Você vê que não é rápido, você vê que tem é lento. Durante muitos anos. E tá gostoso, né? Porque eu não tô fazendo nada, tô na minha zona de conforto, tô comendo aquilo que eu quero, tô pedindo o brigadeiro da tiazinha do brigadeiro. Tá tudo funcionando. Eu tô indo no banheiro porque eu faço muito cocô, porque às vezes eu como muita gordura, eu tenho totalmente um intestino inflamado, já apresento uma desbiose, mas eu tô fazendo cocô. E é muito, então eu tô ótimo. Então a galera começa a achar que tá tudo bom, mas não está. Então a gente começa a ver esse quadro. Aí os exames estão tudo ok, né? Entre aspas. Nossa, mas tô ótimo. Aí chega uma hora que vai fazer toda a análise clínica ali, tô com pré-diabético. Pressão arterial já começa ali. E aí nos procura, né? E aí já é um indivíduo que a gente começa a entrar no processo de desinflamação. E não tem jeito. A gente tem que... O que são os alimentos hoje que estão inflamando a galera, né? Acho que em principal, a gente vê aí o açúcar, né? Porque o açúcar tem o quê? Tem tudo. Tem tudo. Tem para conservar, tem para adoçar. Os adoçantes que tá ali, né? Que na verdade só induz o indivíduo a comer cada vez mais, porque... Sim. Você vai colocando açúcar... Vai viciando, né? Vai viciando, né? Você usa ali o adoçante, você toma um café com adoçante, daqui a pouco você quer comer mais um docinho. Esse dia eu vou fazer um chá, assim, colocar uns 5 sachês, né? Daquele pra poder... Você vai viciando. 6 daquele pra poder adoçar. Porque o teu paladar já pede algo mais doce. Então, o adoçante, na verdade, só vai doutrinando o teu paladar para cada vez mais você consumir alimentos cada vez mais doce. Então, tá ali, eu uso adoçante, então eu acho que tá tudo bem. Então, o açúcar hoje, ele não é só aquele açúcar, pozinho açúcar refinado, ele tá embutido em muitas outras coisas, Sim. né? Nos alimentos industrializados, no biscoitinho, na bolacha, no bolo, no pão, né? Porque a gente acha que pão não vai açúcar, pão vai açúcar. Na esfirra do tiozinho da esquina, que a massa também vai açúcar e que tem a massa. Aí você vai no supermercado, tem as bolachas fit, né? Que tem também, entendeu? Os cereais, né, matinais, que tem também. Então, eu acho que o açúcar, ele é um vilão aí acho que dos alimentos inflamatórios, porque a gente encontra em várias estruturas ali dentro da indústria, em vários elementos, em vários produtos a gente encontra ali o açúcar, né? E ele está presente na mesa do brasileiro, seja em forma de açúcar refinado, porque hoje o brasileiro ainda, infelizmente, ainda consome muito açúcar refinado, ainda não entendeu que isso não dá certo, entendeu? Então hoje se usa muito açúcar refinado.
E fora que ele está presente dentro do açúcar, ele também está presente nos alimentos industrializados, seja para adoçar ou seja em forma de conservante. Sim. Então, às vezes, nem é no alimento industrializado, às vezes no alimento artesanal, que a gente compra hoje, essa palavra... Que é o açúcar que está escondido, né? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, é artesanal, tá lindo. Não, gente, às vezes hoje a gente vê muito bolo, muito doce artesanal que a galera compra como sobremesa e que tá carregado de açúcar refinado. Então, acho que o açúcar... fora assim, refrigerante, a gente já nem fala, né? É que essas coisas já é meio que todo mundo já, entre aspas, já sabe, mas não faz ainda, Posso né? falar uma coisinha só do refrigerante? Falando de alimento industrializado? Eu vejo muita gente falando do refrigerante, né? E aí todo mundo acha que o refrigerante, assim... todo mundo fala, porque tem muito aditivos químicos. De fato, tem muito aditivos químicos que mata, que, enfim, que é terrível. Não tô falando. Agora, fugindo um pouquinho, gente, dos aditivos químicos, sabe o que é pior no refrigerante? Sabe o que é pior e que ninguém fala do refrigerante? O pH. Pensa num alimento que tem pH ácido. O pH não vai ali da escala do 0 ao 10, no 7 e tal. Sim. O quanto aqui mais para cá, próxima do 0, é bem ácido. pH do refrigerante, a gente está falando de um pH 2. pH ácido faz o quê? Células o quê? Cancerígeno. A gente está falando de um alimento super ácido. Um alimento, assim, terrível para o nosso corpo. A hora que isso aí cai no estômago... Gente, é terrível. Tem toda a parte dos aditivos, do açúcar, tudo. Mas mais que isso, que eu fico assim... Como que você me dá um refrigerante para uma criança que está formando o trato digestório, que está totalmente formando toda a estrutura, e você pega um refrigerante e você dá para uma criança? Gente, é crime. Para mim é crime. E aquilo é quimicamente preparado para te viciar, né? Quimicamente preparado para te viciar. Quimicamente é terrível. Então, assim, hoje quando fala não dá para você falar assim, eu tomo... Gente, não rola mais. No tempo que a gente tem essa informação, um monte de informação dentro da internet, todo mundo falando muita coisa, você chegar para mim, que nem os pacientes chegam assim, doutora, é melhor Coca zero ou Coca normal? Criatura, é o pH. Criatura, isso não é muda, ácido. né? Do 0 pro... Não muda, gente. A gente tá falando de uma... Só muda o nome, só. Então, assim, não muda. Então, tá ruim. Continua ruim, entendeu? Então, É menos pior? Nossa, eu nunca sei. Eu acho que só muda o nome. Muda alguma coisa? Ai, meu Deus. Coisa assim. Me dá até... Nossa, quando eu vejo isso, eu falo... E eu tenho muito essa pergunta. Não, e assim, a galera leva... E fala assim, não, mas eu nunca... Porque a gente não toma, né? Aí tem tem uma que é piquititica, assim, e que tem uma caloria que eu não vou falar aqui, pra não induzir ninguém. Mas você tá vendo a caloria? Criatura do céu, não é a caloria, mulher. Sabe? A gente tem que explicar. Não é isso. Não é só isso que importa, né? O pessoal acha que a única coisa que importa na vida é as calorias que tem no alimento. Zero calorias. Gente, e assim, a vida, a caloria... Vamos falar um pouco também de calorias, vocês nem me perguntaram, só pra não... todo mundo acha que tem que pegar um cardápio nutricional, um plano alimentar, acha que tem que ser uma receita de bolo, que tem que estar a caloria. Gente, um alimento, quando ele é nutritivo, quando ele traz benefício para a sua célula, quando ele vai nutrir, quando ele vai trazer muita coisa boa, ele é calórico, porque Sim. ele tem mais elementos. Mas a soma final metabólica deste alimento, ela é positiva e riquíssima para o seu corpo. Te traz vida. Um alimento, a gente tem que entender que o alimento, ele não é só para saciar a nossa fome, mas ele é para nutrir o nosso corpo. É totalmente assim, quando a gente olha por essa ótica, a gente não fica pensando na caloria, que nem quando eu entrego um doce muito doce, sei lá, um bolo recheado e um pedaço de abacate, a gente falando em caloria, tá ali. Mas a gente falando de valor, de nutriente, o abacate, ele tem muito nutriente. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam. Plano alimentar não tem que ser uma receita de bolo com medida. Ela tem que ser uma receita, ele tem que ser um plano que venha agregar, ajudar, ajustar, nutrir o corpo do indivíduo. Aí se você for pegar as pessoas, por exemplo, chega e fala, quero emagrecer.
Aí você começa a fazer aquela continha de gasto calórico. É. Ah, mas eu nem comi tudo isso de caloria, só que a qualidade daquele alimento foi péssima, né? Exato. E aí você vai... É por isso que as pessoas inflamam, viu, Ricardo? Você perguntou da inflamação. Porque às vezes você tá tão focado em alimento, é o que o Rodrigo tá falando, só isso aqui, fica aquela caloria vazia e você não nutre, você não restaura o corpo. As nossas células vão inflamando. Então, vamos supor, eu coloco lá uma coca... Tá, que tem pouca caloria, porque é caloria. Mas o que eu tô fazendo? Eu estou inflamando o meu corpo. Sim. E aí, eu estou o quê? Eu estou nutrindo célula. Porque, gente, o que a célula faz? A coitadinha da bichinha da nossa vida. Célula trabalha. A gente é composto... Gente, mas a gente é composto mais por bactéria do que por célula. Então, nós somos compostos por célula. E a célula tem que ter o poder de atuação. Ela trabalha. Então, o que ela faz? Vive e morre. Então, ela gasta. Ela precisa de substrato. Ela precisa de combustível. Ela precisa de nutriente. Então, quando a gente fala que o indivíduo é inflamado, ele não tem célula nutrida. Ele não tem um corpo que está totalmente ali estruturado para receber o alimento e processar de forma legal, com qualidade, que venha fornecer energia, uma glicose, né, de lenta absorção, que eu comi, um carboidrato ok, ou mesmo uma proteína que vai ajudar a construir célula. Então, a proteína é um alimento construtor. A gente tem ali as vitaminas, que são elementos que ajudam na regulação do meu corpo, que são alimentos reguladores. A gente tem os lipídios de boa qualidade, que vem fornecendo ali uma energia, né, super interessante para o nosso corpo, para a nossa célula, para o nosso cérebro, principalmente, que gasta muita energia. Então, é isso. E quando a gente começa a fazer essa relação, né, levando isso para a prática, essas alterações nas células, você vê que hoje em dia... Todo mundo, você não vê nenhuma pessoa disposta, né? Hoje em dia é muito difícil ter alguém que tá super disposto. Já chega pra treinar sem disposição nenhuma. Querendo taurina, suplemento. Qual suplemento que eu posso tomar pra me dar mais disposição? Pré-treino, mas você começa... forte. Ah, mas eu não tô comendo muito. Mas aí entra nessa jogada. Ah, tá comendo pouco, mas tá comendo com péssima qualidade. Aí você vai ver o sono começa a piorar também por causa dessa alimentação ruim, da falta de treino, né, o sedentarismo que a gente fala bastante aqui e uma série de outras coisas que acaba entrando nesse bolo aí, né? Eu sempre conto uma historinha assim, né? A gente não pode esquecer, gente, como que a gente o combustível mais presente na nossa alimentação são os carboidratos / glicose, né? O carboidrato transforma tal na glicose, né? Para essa glicose que é um elemento de energia, a glicose vai fornecer energia para minha célula. Porém, a glicose, ela não consegue, ela precisa de alguém para apresentar ela para a célula, né? Eu preciso de alguém que apresente, de um elemento Sim. que apresente. Aí no / hormônio, né? / ali eu tenho. Então, quem que apresenta a glicose para minha célula para gerar energia? A insulina, que é produzida ali no pâncreas. Mas como que eu estimulo esse mecanismo de forma excelente? Como que eu faço isso? Gente, de forma assim que a gente ajuda muito esse mecanismo. Através do quê? Da alimentação e atividade física. Principalmente. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma diabetes tipo 2, é claro, não tô falando agora da nutrição. Vou controlar, tal, carboidratos de lenta absorção, tudo. Não é isso que eu quero dizer. Mas como que eu consigo fazer esse mecanismo metabólico acontecer? Através do quê? Funcionar, né? Funcionar. Quando eu vou produzindo outros hormônios, adrenalina, noradrenalina, quando eu vou estimulando o meu corpo a gastar essa energia. E isso eu só consigo o quê? Não tendo preguiça. Sim. Treinando. Então... É que é aquela, né? O natural é fazer exercício, né? O natural é fazer exercício. O antinatural é quem não faz. Atividade, né? Para produzir... Exatamente, né? A galera... Eu tinha uma pergunta muito legal, só para não deixar passar. Em cima daquela questão que o Rodrigo colocou aqui, a gente pensar em hábitos, né? Mudança de hábitos das pessoas. Isso eu acho que aí cabe a conduta de cada profissional. Mas você acredita que para as pessoas conseguir aderir uma mudança de hábitos, seja no treinamento, seja na parte nutricional,
eu não sei se de repente poderia ser, em virtude da orientação do profissional ser muito radical, até mesmo o treinamento, se o aluno chegar e a gente apresentar para ele o treinamento de uma forma, você não vai mais voltar para a academia, né? Eu acredito que na nutrição seria do mesmo jeito. Se esse aluno ele vem de 15, 20 anos, a vida toda com um determinado hábito, essa mudança de hábito repentina pode fazer que ele venha a desistir muito rápido, né? Total. De conseguir ali seguir uma orientação nutricional, né? Ele consegue até um período, né? Essas dietas. Por isso que cuidado com dieta radical, gente, porque isso não se sustenta, né? Então a gente tem que, na verdade, a gente tem que ajudar o paciente, a ele e o aluno, no caso de vocês, para que eles possam facilitar a vida deles, né? A gente não pode ser ali uma pessoa que a gente vai doutrinar, a gente está aqui para isso. Então, quando o indivíduo ele vem para a nutrição ou vem para o educador físico, ele vai apresentar suas necessidades. E cabe o profissional avaliar isso e tentar adequar a realidade daquele indivíduo. Eu acho que isso é parte do ponto de partida. Se é um indivíduo que quer resultado rápido, milagre a gente não faz. Nunca. Então, assim, né, porque tem gente que gosta de números, né? Sim. Mas aí, doutora, quanto tempo que eu consigo emagrecer, né? Quer que a gente fala? A gente não sabe. Não é um cálculo matemático exato, né? Eu não te conheço, eu não sei como você funciona. Não tem como prever. Então, quando você vê assim, em 21 dias ou em uma semana, vai perder, sei lá. Os programas, né?